Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre grandes personalidades, grandes nomes do mundo celta. Confere aí! As mulheres eram vistas como aspectos vivos da criação, porque vivenciavam todos os meses o ciclo menstrual, o processo da vida, morte e renascimento, além de poderem gerar vida. Dagflair era um dos nomes célticos dado à menstruação e significava soberania vermelha. A menstruação tinha conotação de sagrada porque acreditavam que a mulher se tornava ancorada, enraizada nesse período. Nos períodos de menstruação, as mulheres se isolavam numa cabana e se dirigiam à floresta, compartilhavam sobre os problemas da tribo entre elas. Outro ponto que pode ilustrar o poder feminino se refere ao ritual religioso conhecido como hierogamos, ou casamento sagrado, no qual a mulher tinha o poder mágico que representava a deusa e concedia aos reis e aos heróis grandes poderes. Perpetuado em muitas ordens hoje em dia, né? Tanto, Muito não, Eu né? queria que fosse, mas não. Quando ela se casava, trazia para o casamento os seus bens. E se eles fossem maiores, fossem superiores ao do marido, ela que se tornava o chefe do casal. Nesse casamento privilegiava-se o amor, ao mesmo tempo que era visto como um contrato que poderia ser rompido, pois existia o divórcio. Existe na história da Bretanha uma grande rainha, guerreira e heroína celta que é pouco conhecida da gente aqui no Brasil. O nome dela era Boudica. Dion Cássio descreveu Boudica como sendo uma mulher alta, de olhar penetrante, voz imponente, longos cabelos ruivos e portava uma longa lança. Ela era rainha da tribo dos Essenes. Eles eram uma tribo bretã do leste da Grã-Bretanha durante a Idade do Ferro e era romana. Seu território incluía a atual Norfolk e Suffolk e partes de Cambridgeshire. Fazia fronteira com os Corietalvi para o oeste e Catuvellaune e Trinovantes para o sul. No período romano, sua capital foi Ventris Cenorum. Hoje é a Caistor Sant'Edmund. Se você pegar esse lugar no Google Maps, verá que ao sul dessa região tem uma estrada chamada Boudica Way. Os Iceni inicialmente não se opuseram à invasão romana do imperador Cláudius e formaram uma aliança voluntária com eles. Era comum nessa época que quando um rei aliado morria, as terras passavam para o imperador romano, mas esse rei Icênis, o Prassutagus, queria que sua linhagem continuasse seu reinado. Quando ele morreu, Roma enviou um procurator chamado Catius Decianus para reclamar as terras do rei. A família do rei Prassutagus não aceitou isso e Boudica era casada com ele. Ela foi açoitada e suas filhas foram estupradas. Além disso, os financiadores romanos resolveram cobrar seus empréstimos para a tribo e a saquearam. Mas Boudica era gente que faz. Ela colocou suas duas filhas em uma carruagem de batalha e conseguiu unir dezenas de tribos vizinhas, que não aceitavam o desrespeito a uma rainha, e assim ela criou um levante. É dito que o exército que ela montou tinha de 100 a 250 mil celtas. Ela queimou Camulodunum, que é a atual Colchester, matando cerca de 2.000 legionários romanos da 9ª Legião. Para vocês terem uma ideia, isso era quase 80% dos soldados da legião. Depois, ela queimou Chelmsford, Verulambium, que é a atual St. Albans, e por fim, Londinium, que é a atual Londres. Ela só não queimou as cidades, como ela também passou toda a população desses lugares no fio da espada. Ela então decidiu que era hora de vencer todas as legiões romanas na Bretanha antes que chegassem reforços da Gália. Ela marchou em direção a Suetonos Paulinos, que nessa altura já havia acabado de massacrar os druidas em Inismon. Ele ficou sabendo da revolta e voltou seu exército para confrontar Boudica. Ele tinha com ele cerca de 10.000 homens, entre soldados, cavalarias e auxiliares. Suetonus era um genial estrategista e conseguiu posicionar suas tropas em um local que lhe dava uma vantagem estratégica, pois obrigava os celtas a se afunilarem para conseguir combater a sua treinada legião. Os romanos venceram, matando cerca de 80.000 bretões, entre soldados, mulheres e crianças. Só 400 romanos morreram nessa batalha. É dito que Boudica se envenenou ao fim da batalha para não cair na mão dos romanos. O History Channel ele mostrou essa batalha. Eles fizeram uma animação da batalha.
como é que os romanos conseguiram fazer isso. É animal, cara. Vercingetorix, nascido em Alvernia em 72 a.C. e morto em Roma em 46 a.C., foi chefe gaulês do povo dos Arvernos, que liderou a grande revolta gaulesa contra os romanos em 53 a.C. a 52 a.C. Seu nome em gaulês vem de ver, que é acima de, supremo ou grande, singeto, que é guerreiro, e rix, o rei ou o chefe. Algo como o chefe supremo dos guerreiros. Ele chegou a servir no exército romano de Júlio César em 56 a.C. Em 23 de janeiro de 52 a.C., na floresta de Orleans, no território dos Carnutos, foi decidida por ordem dos druidas e dos chefes gauleses, finalmente todos reunidos da região, uma insurreição geral da Gália contra Roma. Em 13 de fevereiro de 52 a.C., os celtas massacraram os então cidadãos romanos de Orleans. Os Avernos estavam sob a chefia de Vercingetorix. Ele então iniciou uma campanha de recrutamento. Consciente de que podia apelar para uma espécie de unidade nacional, ele enviou mensagens aos principais povos da Gália para convidá-los a se rebelarem e a se colocarem sob sua autoridade. Seus delegados foram bastante convincentes para obter a aliança de senenses, parisienses, pictos, cadurcos, turões, aulertos, lemovices, andecavos e todos os povos que viviam às margens do Oceano Atlântico, a oeste da Gália. Para estar seguro da lealdade de cada um desse povo, ele exigiu, segundo era um costume da época, que lhe fossem entregues reféns que serviam de garantia. Os caducos também ou só os carducos? Eu falei cadurcos, não foi? Foi. Ah, bom. Mas os caducos também? Eles não foram os caducos, porque eles tinham que ir de bengala e eles não chegaram a tempo. Toda a sua ação militar estratégica levou a várias batalhas com Júlio César, até a última, que foi a Batalha de Alésia, atual Alis-Seth-Heim, do ano de 52 a.C. Lá, finalmente, os romanos liderados por Júlio César venceram os gauleses liderados por Vercingetorix. Pretendemos fazer futuramente uma série sobre batalhas famosas, e com certeza essa é uma que vai estar na série. Aí a gente aproveita para contar toda essa campanha militar do Vercingetorix contra o Júlio César. Se você não aguentar esperar até lá, tem um filme com o Christopher Lambert, aquele que fez o Highlander, que ele interpreta o Vercingetorix. O filme conta um pouco da história do Vercingetorix até a Batalha de Alésia. Aproveita para dar uma assistida lá. Esse foi o último grande confronto armado das Guerras Gálicas, cujo fim marcou a conquista da Gália por Roma. Para essa última tentativa dos gauleses de expulsarem a ameaça de Roma, Vercingetorix reuniu sob seu comando cerca de 80 mil homens e 12 mil de cavalaria. O exército romano era constituído entre 10 a 12 legiões romanas, mais auxiliares, num total de cerca de 50 mil homens comandados por Júlio César. Júlio César recebeu então a rendição de Vercingetorix, aquele que o enfrentou durante um ano e que conseguiu reunir os povos da Gália, o que era inimaginável para um romano. Ele não quis fazer de Vercingetorix um herói, nem um mártir. César o prendeu por 6 anos, e Vercingetorix foi exibido na realização dos 4 triunfos de Júlio César em Roma e depois foi executado na prisão mamertina em 46 a.C. Foi dessa campanha militar de Júlio César que nasceu o diário dele, o livro depois que foi conhecido, chamado De Bello Gallico. O triunfo romano era uma cerimônia civil e um rito religioso da Roma antiga, feito para homenagear publicamente o comandante militar de uma guerra ou campanha no estrangeiro, notavelmente bem-sucedida, e para exibir as glórias e vitórias de Roma. E o Vercingetorix, ele é considerado pelos franceses como o primeiro herói nacional da França. Segundo se tem pelas provas numismáticas, ou seja, das moedas da época, Cunoberino teria tomado o poder por volta de 9 a.C. É mencionado pelos historiadores clássicos como Suetônio que ele se autoproclamou Rex Britannorum, rei dos britânicos. Com sua capacidade de conquistas, ele tornou-se o senhor de quase toda a região sudeste da Inglaterra. Ele fundou nessa área uma cidade chamada Camulodunum, aquela que a Boudica queimou, e próxima à cidade inglesa do que hoje é a atual Colchester, como a gente já falou. Alguns historiadores fazem um paralelo desse nome da cidade Camulodunum com a lendária Camelot. E Camomila?
Também, é uma planta que nascia em Camelot. Que merda. Merlin é um mago, profeta e conselheiro do rei Arthur nas lendas e histórias do ciclo arturiano. Surgido na primeira vez em obras do século XII, o personagem tornou-se um dos mais populares dessas lendas. Merlin é derivado de Merlinus, uma denominação latina usada por Godofredo de Monmouth. O nome é por sua vez uma adaptação de Myrddin, que era um bardo de origem lendária da mitologia galesa, o qual tinha o dom da profecia. Acredita-se que Godofredo latinizou Myrddin como Merlinus, ao invés de Merdinus, porque a sua audiência... Acredita-se que Godofredo latinizou Myrddin como Merlinus, ao invés de Merdinus, para que sua audiência de origem anglo-normanda não associasse o nome do mago à palavra vulgar francesa merde ou merda. A primeira obra escrita por Godofreda sobre o mago foi uma série de... Você falou Godofreda. A primeira obra escrita por Godofredo sobre o mago foi uma série de profecias de Merlin, cujo texto foi incorporado mais tarde pelo próprio Godofredo nas suas histórias do rei da Bretanha, em que Merlin é transformado pelo autor numa figura pseudo-histórico. Godofredo misturou as lendas galesas sobre o bardo Myrddin com a história de Ambrósio, ou Ambrósios, contada por Nennion na história Britonium. Ambrósio era uma criança com poderes proféticos, que não tinha pai humano e que fora trazida pelo rei britânico Vortiger para ser sacrificada na base de um edifício de uma construção. Ambrósio escapa da morte ao mostrar ter mais poderes que os magos do rei. Já na história da Bretanha, Godofredo diz que Ambrósio é outro nome para Merlin e que o mago era filho de um íncubo, o que explica o porquê seu pai não era humano. Asterix é uma série de histórias em quadrinhos criadas na França por Albert Uderzo e René Goscinny no ano de 1959, baseados no povo gaulês e em grande parte do tempo em seu grande chefe guerreiro Vercingetorix. Essas histórias foram traduzidas em 83 línguas e 29 dialetos. Até os dias de hoje foram lançados 36 álbuns que venderam 350 milhões de exemplares em todo o mundo, um dos quais é compilação de histórias curtas. Asterix também inspirou 11 adaptações para o cinema, 8 animações e 3 imagens real, em live action. Jogos, brinquedos e um parque temático também foi baseado. O parque temático ele foi inaugurado em 1989 em Paris. Ele conta com diversas atrações como brinquedos e shows, além de pessoas fantasiadas como os personagens das histórias. Apesar do apelo ao herói nacional, ele sofre uma concorrência forte com a vizinha dele, a Euro Disney. Alguns dos personagens mais importantes de Asterix têm o próprio Asterix, que é o herói gaulês, e seu nome provém da palavra asterisk, do francês, que significa asterisco. O outro é Obelix, que era um distribuidor de menires, uma espécie de obelisco, e era o melhor amigo de Asterix. Ele adquiriu uma força sobre-humana permanente ao cair dentro de um caldeirão cheio de poção quando era um bebê. Ele adora um cachorrinho chamado Idéafix, o qual acompanha suas aventuras com Asterix. Ele só pensa em duas coisas: jantar javalis e bater em romanos. Seu nome provém do francês obélisque, ou obelisco, relativo ao seu trabalho com menires, bem como também um sinal gráfico, que como o asterisco é usado para apontar notas de rodapé. Panoramix, que é o velho druida, conselheiro de Asterix, Obelix e do chefe Abracursix. Ele é o único que sabe preparar a poção mágica que os gauleses tomam para bater nos romanos. O seu nome provém do francês panoramique, ou panorâmico. Depois você tem Abracursix, ele é o chefe da aldeia. O seu nome provém do original francês Abracurcis, ou braço partido. Também tem o Chatotorix, que é o bardo. Ele é um péssimo cantor, mas é um bom companheiro de aventuras. Tipo o todinho da galera. O seu nome original provém do francês Assuranturix, ou seguro contra todos os riscos. Enquanto em português evoca alguma coisa como chatice ou cacofonia, por isso Chatotorix. E para finalizar, podemos dizer que depois de tudo que falamos sobre os romanos, Obelix estava certo. São loucos esses romanos! E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer todos esses personagens celtas, Merlin, Asterix, Boudica, Vercingetorix. São personagens muito bacanas. A gente vai voltar a falar de alguns deles.
A gente vai falar de batalhas, então vai trazer alguns deles de volta. Provavelmente quando a gente for falar do ciclo arturiano, volta a falar do Merlin também. Então a gente ainda vai revisitar esses assuntos, mas lá no futuro, por enquanto, a gente vai continuar aí mais ou menos uma linha temporal que a gente está inventando aqui da nossa cabeça para continuar com nossos vídeos. O Bruno tem um recado para vocês. Pessoal, eu queria indicar hoje um vídeo de um grande amigo nosso, né, um irmão nosso, que é o PH Alves. Ele tem também um canal do YouTube chamado E-Adeptos. Se você não conhece, dá uma olhada lá, tem um monte de vídeo legal, um monte de coisa legal, ele tem umas programações muito maneiras, então dá uma olhada lá. Pra você que gosta desse tipo de assunto, de história, de religião, de mitologia, ele tem um monte de programa também com relação a isso, dá pra você estudar sobre o Templo de Salomão, sobre Hermes, sobre Tote, sobre a Pombagira, pra quem gosta também de estudar sobre Umbanda. Tem bastante material bacana Templo lá. de Salomão, tem um vídeo grande, né, aprofundado. Ele fez um documentário muito bacana sobre a ayahuasca também, ficou muito legal. Ele foi lá, ele entrevistou, ele mostrou como funciona. Então, para você que também se interessa por todos esses assuntos, são correlatos com o nosso canal, aproveita para conhecer também o E-Adeptos, que é o canal do nosso amigo e irmão PH Alves. E até a próxima semana. Valeu! Eu ia perguntar pro Kroll hoje a pronúncia dessa palavra, eu esqueci, cara. Aprendeu a tirar a trava de criança. Shire. Baggins. Shire. Fazia fronteira com os com os Corieltauve para oeste e os Catuvelauni. E, cara, pô, esses nomes. Você quer que eu leia? Não, né? No período romano, sua capital foi Venta e... Ah, filha da... Qual o nome dessa merda? Não é os Icenos? Então Venta e Cenorum. Roma enviou um procurator, chamado Catius Decianus, para reclamar as terras do rei. A família, então, de Prassutagus não aceitou. E aí Boudica era casada com esse rei Prassutagus. Hã? O que foi? Desculpa. Decianus é porque não é do outro. A família de Prassutagus não aceitou. E quem era casada com Prassutagus? Era o Decianus. A família de Prassutagus não aceitou isso. E Boudica... Suetônios era um grande... Filho da... Pior que ele é. Mas Boudica era a gente que faz. Ela colocou... Mas toma... Eu vou tomar água. Só.